Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade ao curso de Evangelismo e Missões, ciclo 2 da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Nós vamos completar essa matéria no dia de hoje com a lição 9 e 10. Lição 9 aborda missões transculturais, ou seja, missões que vai além das fronteiras, vai além da nossa cultura. Nós, quando falamos da tríplice missão da igreja, voltemos nossa atenção à missão de levar o evangelho aos diferentes povos da terra, como Jesus mandou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, às vezes nós vamos passar as barreiras culturais, nacionais, para alcançar as pessoas para o Evangelho de Cristo. Hoje, o uso da palavra missionário geralmente é aplicado àquele que está empenhado no ministério cristão fora do seu país. Se ele é americano e está, por exemplo, no Brasil, ele é considerado um missionário. Se ele é um brasileiro e está nos Estados Unidos, pode ser considerado um missionário, se ele estiver nos Estados Unidos, não só para ganhar dinheiro, mas para ganhar almas para Cristo. Em relação àqueles que evangelizam no locais, nós usamos a expressão evangelista. Portanto, nós vamos ter dois tipos de missões: as missões nacionais, para nos referirmos à evangelização que é feita em nosso próprio país. Por exemplo, missões nacionais no Brasil poderia ser a evangelização dos índios, dos imigrantes, diversos povos carentes, etc. Já missões estrangeiras é aquelas que nos referimos ao esforço de alcançar o povo de um país estrangeiro com a palavra de Deus. Nesta matéria específica, dirigiremos nossa atenção ao obreiro que se encontra noutras terras, fundando igreja, pregando a palavra de Deus, evangelizando, pastoreando, ensinando. E com isso queremos dizer que a formação cultural do obreiro ela é diferente daquela a quem ele ministra o evangelho. Nessa lição nós vamos ter 4 textos. Falaremos do missionário e as diferentes culturas. Depois trataremos da chamada e confirmação do missionário. Novamente, texto 3, falaremos da importância do ministério ser provado. E 4, a fundação da igreja e seu alvo. Vamos então ao texto 1, o missionário e as diferentes culturas. Quando falamos de cultura aqui, estamos falando das leis e princípios que não estão escritos diante do modo de viver de um povo, que vai abranger, cultura abrange língua, costumes, hábitos, religião, tradição e etc., forma de pensar. Tudo essas características caracteriza um povo. Por exemplo, na cultura hindu, as mulheres usam saris. Na cultura chinesa, o povo leva alimento à boca com palitos, com aqueles chopsticks, não é? Os palitos para comer. Algumas culturas têm muita coisa em comum, como acontece entre Brasil e Portugal. Outras são muito diferentes, como entre Brasil e Indonésia ou Índia. Falemos ainda de subculturas. Muitas subculturas podem existir dentro de um mesmo país. Por exemplo, a cultura da vida urbana da cidade de São Paulo é muito diferente da cultura rural da Amazônia, embora ambos estejam dentro do Brasil. Um exemplo de subcultura temos na comunidade coreana, que vive dentro da cidade de São Paulo, ou na comunidade japonesa, que vive no bairro da Liberdade. E isso tudo nós estamos falando do Brasil. E há outros exemplos similares através de países. Nos Estados Unidos, existem grupos de mexicanos de fala hispana da América Central. São subculturas
dentro de uma cultura. Falando ainda da comunicação transcultural, toda pessoa que é enviada para trabalhar para o Senhor, onde haja outra cultura, precisa primeiramente familiarizar-se ao máximo possível para fazer um trabalho eficaz. O êxito de sua pregação envolve muito da comunicação transcultural. É evidente que a mensagem do Evangelho será por nós levada a uma nova cultura, numa língua às vezes até diferente. E o método de comunicação dessa mensagem pode ser diferente, por tratar-se de outro idioma. Uma reunião ao ar livre pode ser um sucesso aqui no Brasil, mas seria um desastre em países abertamente contrários ao Evangelho, por exemplo, um país muçulmano. Em algumas culturas, um culto realizado em uma tenda acaba atraindo descrentes, já em outra, acaba afastando aqueles que estão interessados no Evangelho. Para aprender mais sobre como alcançar povos de cultura estranha, a nossa, com a mensagem de salvação, nós recomendamos o livro Por Essa Cruz Te Matarei, escrito por Bruce Walson, da editora Vida. Nele temos a história de um jovem que morou 10 anos entre índios hostis na floresta amazônica para estudar e descobrir o método correto de se levar o evangelho a esse povo. Seus 10 anos de sacrifício não foram em vão. No entanto, a pergunta em questão aqui não é o método, mas sim a mensagem a ser comunicada. Todos os povos, com suas diferentes culturas, precisam da mensagem da salvação. A mensagem da Bíblia é tão necessária a um chinês como é a um francês. Os argentinos estão sob a condenação do pecado, tanto quanto os portugueses. A verdade da ressurreição de Cristo, poderosa, triunfal, é tão importante para os paraguaios como para os ingleses. Mesmo assim, há diferentes maneiras de ensinar essas verdades, apesar dos diferentes valores culturais entre esses povos. Paulo diz que se fez de judeu para com o judeu, de grego para com os gregos, tudo para de fraco para com os fracos, tudo para ganhar alguns. 1 Coríntios 9, verso 20 a 22. A mensagem de Paulo. Vejamos o exemplo do grande missionário que foi o apóstolo Paulo. Ele viajou por países de diferentes culturas, proclamando o evangelho. No livro de Atos, acompanhando suas viagens missionárias, vemos que Paulo usou diversos métodos de comunicação da verdade, mas sempre com a mesma mensagem: Jesus Cristo crucificado, sepultado e ressurreto. Aos romanos, cuja língua e costumes eram bem diferentes dos judeus, ele disse, Romanos capítulo 1, verso 14 e 16, pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Já a igreja de Coríntios, já que é outra cultura, Paulo diz, 1 Coríntios 2:2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Daí concluímos que, embora os métodos de comunicação mudem de cultura para cultura, a mensagem do evangelho em si ela é imutável. O pecador só pode ser salvo crendo em Jesus Cristo. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. O estudo em questão mostra-nos que cultura em termos de evangelização entre os líderes são diferentes povos. Refere-se aqui às leis, princípios não escritos que ditam o modo de viver de um povo. Aqui está a letra A. 9.1, letra A. 9.2. A expressão subculturas refere-se aqui, letra B, a diferentes culturas entre os estados de um mesmo país. Diferentes culturas entre o estado de um mesmo país. Isso é uma subcultura. 9.3.
Então, a 9.2 é a letra B. 9.3, quanto à comunicação transcultural, aquele que quiser trabalhar eficazmente para o Senhor em lugar onde haja outra cultura, deve, aqui nós vamos colocar, familiarizar-se com a referida cultura o máximo possível. Vamos ao 9.4. Representa o exemplo de um apóstolo que viajou por diversos países de diferentes culturas. Esse apóstolo foi o apóstolo Paulo, letra C, na 9.4. Paulo. Vamos agora ao texto 2, a chamada e a confirmação do missionário. Usamos aqui o termo missionário, referindo-nos a uma pessoa com uma chamada divina para o ministério, que deixa o seu país para ministrar a um povo de cultura ou civilização diferente da sua. Como exemplo de um missionário bem-sucedido, vejamos a vida ministerial do apóstolo Paulo. Paulo tinha uma forte convicção, essa plena convicção que Deus o tinha escolhido para o trabalho missionário, de levar o evangelho. Essa convicção advinha da parte de Deus e é comumente chamada como uma chamada missionária. Paulo testificou dessa chamada ao relatar a sua conversão para os judeus em Jerusalém. Ele afirmou em ocasião anterior que o Senhor o havia enviado para longe de Jerusalém, quando disse: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Atos 22, verso 21. Viver numa cultura estranha, a nossa, não é fácil. É preciso evitar e mesmo renunciar a certas coisas. Adaptar-se a um povo cujas prioridades da vida diária são muito diferentes da nossa própria cultura. Pode trazer até frustração, e o missionário novato logo tende a voltar para o seu país. Esse fenômeno às vezes é chamado de choque cultural e será abordado no outro texto adiante. O que queremos deixar claro aqui é que quem for para um país estranho sem plena convicção da chamada divina, em breve arrumará suas malas e voltará para o seu país, quando enfrentar as frustrações no aprendizado de uma nova língua e de um novo modo de vida. Um brasileiro que for para um país vizinho enfrentará também os mesmos problemas. Muitos não ficam mais do que 6 meses, se bem que há outros problemas e causas também pertinentes. Uma vez que o idioma, por exemplo, espanhol, não é difícil para nós brasileiros, o que tem causado tanta frustração então? Diferenças de culturas. Uruguaianos, argentinos, paraguaios, bolivianos não pensam nem agem como brasileiros. Imaginemos um obreiro brasileiro num desses países sem o devido preparo cultural. Mesmo que ele tenha a chamada divina, e se for noutro continente, então, tal pessoa não tiver plena convicção da chamada de Deus, que Deus o tenha chamado para aquele país, brevemente acabará voltando para o Brasil. É claro que também há exceções nisso. Outros exemplos da chamada divina são vistos na vida do apóstolo Paulo. Paulo viu, Atos 16:6, Paulo diz que o Espírito Santo o impediu de ir à Ásia. Segundo a visão que teve de um macedônio convidando a passar a Macedônia e o ajudá-lo, fato ao qual Paulo também alude em Atos 16:10. Imediatamente procuramos partir aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Falemos agora da confirmação. Em segundo lugar, após a chamada missionária, ela sim deve ser confirmada por Deus. O autor desse livro visitou há algum tempo um missionário brasileiro na Argentina. Essa missionária, era uma missionária brasileira na Argentina, ela falou de como guardou em seu coração por muitos meses a chamada missionária. Meses depois, seu pastor anunciou
que sentia de Deus que a igreja deveria enviá-la como missionária. E assim aconteceu. A chamada de Paulo também foi confirmada por Deus. Deus, depois de ter dado a chamada divina por muito tempo em seu coração, Paulo esteve na igreja de Antioquia adorando ao Senhor e jejuando com outros irmãos, e o Espírito Santo falou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos, capítulo 13, verso 2. Dali mesmo, esses dois missionários, Barnabé e Saulo, acompanhados de João Marcos como auxiliar, foram enviados para realizar a sua primeira viagem missionária. Aqui vemos que uma igreja que recebe de Deus a confirmação de uma chamada missionária também enviará a pessoa que recebeu essa chamada. É importante observarmos aqui que tal confirmação vem sempre corroborar ao que o Senhor já havia revelado a um servo quanto à sua chamada divina. É pura imaturidade e insensatez um obreiro deixar seu país como missionário só porque um profeta falou isso sobre o assunto, sem o próprio candidato ter de Deus a plena convicção da chamada no seu próprio coração. Outros simplesmente se encantam com a palavra missionário e lá se vão para o campo, sem chamada, sem experiência, sem preparo e muito menos sem saber o que é a obra missionária segundo a doutrina bíblica. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado. Paulo tinha plena convicção que Deus escolhera para o trabalho missionário, certo? 9:6, não há dificuldade alguma para a pessoa que escolher viver numa outra cultura diferente da sua. Errado, há sim dificuldades. Dependendo da cultura, vai ser grandes as dificuldades. 9:7, quem for a um país estranho sem convicção da chamada divina missionária, certamente voltará para o seu país muito em breve, certo? 9:8, outro exemplo de firme convicção de chamada missionária é o fato ocorrido a Paulo: o Espírito Santo o impediu de ir à Ásia, certo? Paulo encontrava-se em jejum e oração quando o Espírito Santo ordenou que a igreja de Antioquia separasse Barnabé e o próprio Saulo para a obra para a qual tinham sido chamados, certo? Vamos agora ao texto 3, a importância do ministério provado. Vimos a importância da chamada missionária e da sua confirmação na vida do apóstolo Paulo. Agora vejamos outra qualificação para o êxito no trabalho missionário. Antes de ser enviado ao campo de trabalho, o missionário deve ter um ministério provado. Alguns pregadores desmotivados passam a ter uma falsa noção, achando que serão mais conceituados estando no campo missionário. Julgam que numa terra estranha serão tidos em grande conta por serem estrangeiros. Outros lhe dizem que seu ministério será mais importante em terra estrangeira. Mas vamos falar do ministério provado. Paulo, entretanto, sabia da importância de um ministério provado. Antes de começar sua carreira missionária, leia Atos 11, 25 e 26, como o apóstolo passou um ano todo trabalhando em Antioquia, submisso à direção da igreja ali, contribuindo com o seu ministério de ensino. Foi depois desse um ano de ministério provado que a igreja de Antioquia o ordenou e enviou como missionário ao campo. Escrevendo a Timóteo sobre cargos importantes na igreja, Paulo admoesta dizendo: não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. 1 Timóteo 3,6. O ensino bíblico aqui é bem contrário ao que muitas igrejas estão fazendo hoje, a saber, enviar um jovem para o campo missionário para que lá aprenda a pregar, amadureça espiritualmente e depois volte para o seu país
a fim de desenvolver a sua igreja local. Se alguém não pode provar suas necessárias qualificações ministeriais ante a sua igreja local, também não deve ser enviado como representante desta mesma igreja para lugar nenhum. É o caso do servo de quem o Senhor falou que fora fiel, tendo apenas 5 talentos. Muito bem, servo bom e fiel. Fosses fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mateus, capítulo de número 25, verso de número 21. O obreiro que não é fiel e nem produz fruto durante o seu tempo de treinamento e preparação, porque uma igreja investirá muito em seu futuro num campo missionário. Qual igreja que vai querer investir num obreiro que não se prepara? Se ele também não ganha almas no seu país, por que razão teria para crer que ele terá um ministério frutífero no outro país? É o mesmo princípio declarado em Jeremias 12:5. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Vamos à disposição para o sacrifício. Essa é outra qualidade para a pessoa. Para muitos, especialmente os jovens, há uma certa fascinação em ser missionário. É verdade que muita gente olha o novo missionário com surpresa e admiração. Contudo, mais cedo ou mais tarde, as novidades de ambos os lados desaparecem e o missionário reconhece que ele é a mesma pessoa anterior à sua chegada e que nem todos os nativos da terra estão tão impressionados com ele como dantes. O missionário, pois, precisa compreender que o sacrifício é parte da vida missionária. Não há 2 países nem 2 condições iguais. Por isso, o sacrifício varia muito de um missionário para outro, assim como de um país para outro. Para um missionário, o sacrifício ficar privado de amigos e parentes por muito tempo, para ele pode ser muito grande, principalmente se ele era uma pessoa que estava acostumada a estar cercado de amigos e familiares. Há missionários que vão para o campo, enfrentando também dificuldades financeiras, com sustento. Alguns enfrentam também sérios problemas de saúde, em virtude de novos climas. Outros enfrentam sérias perseguições. Às vezes, chega-se ao sacrifício de deixar a direção da obra que o próprio missionário plantou e viu crescer para dar lugar aos obreiros nacionais, que já estão à altura de assumir a direção. Nesse caso, o missionário vai adiante desbravar outros campos missionários. O apóstolo Paulo sabia dos tremendos sacrifícios de um missionário, e com a sua chamada missionária veio também um aviso dos sofrimentos que teria em Atos 9:16. Ele declarou aos anciões da igreja de Éfeso: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Porém, nada considero a minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Atos 20, verso 22 a 24. Vamos aos exercícios desse texto 3, relaciona a coluna A de acordo com a coluna B. Antes de ser enviado ao campo missionário, o missionário deve, aqui, letra D, ter um ministério provado. Letra D, 9:10. D. 9:11. Paulo ingressou no ministério após um período de trabalho. Letra B, na igreja de Antioquia. 9:12. Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça. Palavras de Paulo a Timóteo. Letra E. 9:13. O missionário deve saber que o sacrifício é, letra A, parte da vida missionária. O sacrifício é parte da vida missionária. E 9:14, às vezes o missionário passa pela experiência
deixar a obra que plantou para, letra C, que os obreiros nacionais a dirijam. Vamos agora ao texto 4, a fundação de igrejas e seu alvo. Talvez a maioria dos missionários vá para o campo missionário com a responsabilidade de fundar igrejas, isto é, abrir trabalhos que logo depois vão se tornar igrejas. Se não conhecer a fundo a estrutura e o funcionamento de uma igreja, o missionário terá dificuldades para estabelecer uma igreja nacional, que é o seu objetivo. Um livro de boa qualidade que trata disso é o que foi escrito pelo veterano missionário Melvin Hodge. Trata do livro Edificarei a Minha Igreja, o qual está traduzido para várias línguas e tem sido muito útil aos missionários para que vão seguir para outros países. A obra trata da fundação e do crescimento de igrejas locais em outras terras. Falemos do autogoverno. O citado autor diz que o primeiro passo para o progresso de uma igreja nacional é ensinar-lhe o princípio de autogoverno, ou seja, a igreja governa a si mesma. Aclaro que tal passo deve ser gradativo e precedido da ação do missionário de firmar devidamente os novos convertidos na doutrina da palavra de Deus. Todavia, o princípio de autogoverno deve começar cedo. À medida que o trabalho amadurece e dispõe de obreiros nacionais em condições de assumir a direção, o missionário deve influir cada vez menos com as suas opiniões. A disposição do missionário de preparar obreiros nacionais qualificados e pô-los na direção do trabalho devidamente amadurecidos é um sinal de maturidade espiritual e de sua confiança na capacidade de seus convertidos. Se já existe uma igreja nacional bem estabelecida no país, o missionário deve trabalhar juntamente com ela, talvez no Ministério do Ensino ou no campo evangelístico. Enfim, não faltará trabalho para esse missionário. É evidente que deve haver sempre muita compreensão, harmonia, consideração mútua, confiança e fidelidade entre todos os mensageiros de Cristo, quer sejam eles estrangeiros ou quer sejam nacionais. Falemos de outro princípio, a autopropagação. Em segundo lugar, uma igreja nacional deve se autopropagar. O autor do livro que nós mencionamos viu com alegria quando, em visita à Argentina, missionários brasileiros estavam ensinando os argentinos a tocar violão, acordeon, a reger coral, a ensinar na escola dominical e a realizar cruzadas. Esses brasileiros podem depois se ausentar dessa igreja, sabendo que ela continuará trabalhando normalmente, porque ele estava ensinando o princípio de autopropagação. O missionário que está fundando um trabalho num campo estrangeiro depende também das leis do país. Leva seus cooperadores para a praça pública. Embora possa pregar melhor, ele motiva também os obreiros nacionais a pregar. E depois, qual pai amoroso que dá instruções aos seus filhos? Os missionários devem com paciência ensinar, também dando exemplo, como conduzir reuniões de crianças, como realizar batismo, como ministrar a ceia do Senhor, como trabalhar no evangelismo pessoal e inúmeros outros encargos e deveres ministeriais. Então, com o orgulho de um pai que vê o seu filho dando os primeiros passos, o missionário vê a igreja consolidar-se e propagar-se por si próprio. Falemos agora do autossustento. O missionário que vem de um país com alto padrão de vida passa por uma autêntica prova ao fazer com que o novo trabalho cuide do seu próprio sustento. Sendo esse novo país de padrão de vida bem abaixo daquele do missionário,
a maioria dos crentes da nova igreja, se for pobre, não será fácil doutrinar sobre ofertar, sobre dizimar. O missionário quererá a todo custo levantar fundos em seu país para construir templos, comprar bancos e outros móveis e finalmente pagar salário até de obreiros. Mas esse missionário também deve compreender que para se identificarem com a sua igreja, esses crentes devem cuidar, sim, dos encargos financeiros. Está relacionado com o princípio do autossustento. Um exemplo disso é o caso das Assembleias de Deus em Cuba. Ao contrário de muitas outras denominações cujos trabalhos dependiam do sustento estrangeiro, inclusive para construir templos, as igrejas Assembleias de Deus tinham templos muito simples, mas que foram construídos com ofertas feitas com muito sacrifício pelos próprios crentes cubanos. Quando os comunistas assumiram o poder no país, muitas denominações dependentes de dinheiro estrangeiro simplesmente desapareceram. Ao contrário disso, as Assembleias de Deus em Cuba continuaram a crescer até hoje, apesar de funcionarem sob restrições e perseguições do governo. Vamos agora aos exercícios desse texto 4. Marque-se para certo e para errado. 9.15. Um missionário que não conhecer a fundo a estrutura e o funcionamento de uma igreja terá dificuldade para estabelecer uma igreja nacional. Certo. 9.16. O primeiro passo para o progresso de uma igreja nacional é ensinar o princípio de autogoverno. Certo. 9.17. Se já existe uma igreja bem estabelecida no país, o missionário, ao chegar, solicitará o direito de governá-la. Errado. Ele chegou, ele quer cooperar, não quer governar a igreja, não. Errado. 9.18. Uma igreja nacional deve autopropagar-se, o que ocorrerá com o auxílio dos missionários. Certo. 9.19. O missionário deve conduzir a igreja de modo que ela cuide do seu autossustento. Certo. Vamos agora à revisão dessa lição 9. Assinale com X a alternativa correta. Em suas viagens missionárias, Paulo fez uso de vários métodos de trabalho. Sua mensagem, contudo, era Jesus Cristo crucificado, sepultado e ressurreto. Letra A. A mensagem é essa. 9.21. Paulo testificou da sua chamada missionária ao relatar a sua conversão aqui ao rei Agripa. Letra B. É impossível ao missionário ter êxito em seu trabalho no campo se antes ele não estiver, aqui na 9.21 é letra C, os judeus em Jerusalém. 9.21. Depois Paulo falou também perante o rei Agripa, mas aqui 9.21 é os judeus em Jerusalém, letra C. 9.22. É impossível ao missionário ter êxito em seu trabalho no campo se antes ele não tiver, a letra B, sido provado no trabalho em seu país de origem. Tem que ganhar almas no seu país de origem, que vai ganhar almas lá fora. 9.23. A disposição do missionário de preparar obreiros nacionais e pô-los na direção do trabalho devidamente amadurecidos revela, letra C, a sua maturidade espiritual. É preciso ter maturidade espiritual para dar lugar para outros. Amém? Muito bem, com isso nós terminamos a lição 9. O aluno agora deve tirar 10, 15 minutos de intervalo, tomar água, um café e volte para a lição de número 10, onde nós vamos falar das dificuldades de um missionário no exterior. E depois da lição 10, nós também faremos a revisão do teste 5, que engloba a lição 9 e 10. Se você não é aluno, mas gostaria de ser, entre em contato conosco. Nós faremos a sua matrícula, daremos acesso a você à plataforma digital,
da ETAD, para que você acesse o material didático, e também daremos acesso ao WhatsApp do aluno para que você possa realizar as suas provas, os seus testes de avaliação, obter uma nota, e aí nós podemos, então, depois que você concluir o curso, emitir o seu certificado de conclusão do curso da ETAD. Entre em contato conosco, faça sua matrícula e faça parte desse plano de estudar. E se você está aqui assistindo a aula só para ganhar informação, amém. É grátis, está aberto a aula para você aprender cada vez mais sobre missões, evangelismo, missões. Espero que você tenha gostado da aula. Convido-lhe para subscrever o nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique na foto redonda, vai aparecer aquele menu, você clica no playlist e ali você vai encontrar 225 pastas com um total de 6.280 vídeos para você. São muito material. Se você for na primeira pasta lá embaixo, você encontra um comentário em Mateus. Depois Mateus, Marcos, vai subindo, Lucas, João, até o Apocalipse. Depois de Gênesis a Malaquias. Se for nas pastas a Bíblia, nós lemos a Bíblia para você. Se quiser saber personagens do Antigo Testamento, vai na pasta Personagens do Antigo Testamento. Também há a pasta Réplica da Arca de Noé. Se quiser ver a réplica da Arca de Noé no estado de Kentucky, pode ir lá, clica lá e você assiste vídeos que nós fizemos ali. Também temos viagem em Roma, Grécia, Corinto, Israel, Egito. É muito material. Aproveite esse material para crescer no conhecimento bíblico. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal para amigos, familiares, aqueles que gostam de estudar a santa e gloriosa palavra de Deus. Aqui a gente não fica falando mal da vida de ninguém, aqui a gente fala da Bíblia. Então, aproveite, aprenda da Bíblia, cresça no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Daqui a pouco voltamos para a lição de número 10, Evangelismo e Missões, dificuldades de um missionário no exterior. Deus abençoe a todos. Amém.